Quando Freud criou a psicanálise, ele era neurologista, cientista e acabava de ter um grande problema no mundo acadêmico por ter tentado implantar a cocaína no meio médico como medicação no tratamento da melancolia, que era a forma como eles conheciam a depressão na época. Foi um fracasso total. E Freud, quando fez o primeiro seminário sobre o início das técnicas da psicanálise, Freud foi completamente rejeitado pelo meio acadêmico. Sendo assim, desde aquela época, ele criou a psicanálise baseada em sociedades fora do mundo acadêmico. Então, a formação psicanalítica nada tem a ver com o mundo acadêmico. É uma formação livre, paralela no mundo inteiro. E quem regulamenta são as sociedades psicanalíticas. Antes de mais nada, temos que saber que a palavra psicologia significa estudo do psiquismo, estudo do comportamento da mente humana. A psicologia, ela é bem mais antiga nos seus estudos que a psicanálise, ok? Ela começou alguns anos, na verdade, antes da psicanálise, mas é mais antiga. Só que quando nós falamos de psicologia, nós não nos referimos à técnica de tratamento dos transtornos psicológicos. Nós estamos nos referindo sobre o estudo da mente humana. Existem várias áreas da psicologia, inclusive a psicanálise é uma abordagem que está dentro da psicologia. Existem várias áreas da psicologia que não tem nada a ver com tratamento psicológico. Exemplo, a psicologia chamada, um estudo da psicologia chamado neuromarketing. É um ramo da psicologia que estuda o comportamento dos consumidores. Outra ciência que está dentro da psicologia, por exemplo, seria gerenciamento de risco, gerenciamento de crise. Isso é estudado normalmente por profissionais das Forças Armadas e profissionais das seguranças públicas. Por exemplo, aquelas técnicas para negociar, por exemplo, a soltura de um refém. Negociação feita para um sequestrador. Agora, vamos à diferença do que seria um profissional da área da psicanálise e um psicólogo que trabalha com clínica. A faculdade de psicologia forma profissionais aptos a darem atestados de sanidade mental, fazer diagnósticos de distúrbios mentais, e a maioria das faculdades no Brasil, o aluno sai sem nenhuma específica técnica, conhecimento técnico específico para uma modalidade de psicoterapia. Normalmente ele termina a faculdade sendo um profissional que está apto a dar um atestado de sanidade mental, capacitação de atestado de capacitação, por exemplo, exame psicotécnico para tirar habilitação, por exemplo. Isso ele já sai
formado e habilitado para isso. Ele pode até, né, perante a legislação, abrir uma clínica, mas a faculdade, na grande maioria das vezes, não dá esse conhecimento técnico para o aluno recém-formado de psicologia. Aí o aluno sempre tem que partir para uma especialização. Muitos acabam fazendo psicanálise. Agora, uma coisa interessante. A psicanálise, ela é uma formação que gera um profissional para ser autônomo, não é reconhecido como profissional da área de saúde, ele se equipara a um profissional, por exemplo, um consultor técnico, vamos dizer assim, mas ele não é considerado como um profissional da área de saúde. Sendo assim, não tem por que ele ter uma exigência para que exista uma formação acadêmica na área de saúde, sendo que ele não é considerado um profissional da área de saúde. No mundo inteiro, devido ao que eu já expliquei do Freud ter desvinculado a psicanálise do mundo acadêmico, no mundo inteiro a psicanálise ela não é regulamentada com leis federais. Eu não conheço nenhum país que isso acontece, na verdade. Se existe, desconheço. Sendo assim, aqui no Brasil, o Ministério do Trabalho classifica o psicanalista clínico como uma ocupação lícita, dando limites que ele pode atuar. Então, uma pessoa formada numa escola de psicanálise clínica, passando pelo processo todo e sendo filiado e recebendo o título de uma entidade de classe, ele está apto a, por exemplo, ir na prefeitura da sua cidade, conseguir ter um alvará de funcionamento, ter uma microempresa e poder trabalhar com seu alvará de funcionamento como clínica psicanalítica. É estranho, leva o nome de clínica, mas também não é reconhecido como profissional da área de saúde. Bom, a Receita Federal, por exemplo, ela não aceita o recibo do prestador de serviço psicanalista clínico, a não ser que ele seja médico ou psicólogo. Esse recibo não pode ser deduzido no imposto de renda, por exemplo. O formado em psicanálise clínica ele tem algumas limitações em relação ao formado em psicologia. Só que na faculdade de psicologia é no mínimo 5 anos. E vários cursos bons de psicanálise, a pessoa com 1.400 horas ela está apta a começar a trabalhar. Sendo que o estudo psicanalítico, como Freud criou, que é regulamentado pela sua sociedade de classe, eles são considerados cursos e formação contínua, ok? Então, o psicanalista, ele não é um curso superior. Agora, existe pós-graduação em psicanálise. Como existe aqui na Unicamp, em Campinas, por exemplo, pós-graduação em artesanato regional. A pós-graduação, ela não quer dizer nenhum tipo de habilitação técnica. Pós-graduação é um aluno que defendeu ou escreveu um artigo de conclusão de curso ou defendeu uma tese, ok, sobre um assunto qualquer. E o MEC, quando regulamenta uma pós-graduação, ele se preocupa com os critérios científicos, não com o assunto a ser abordado. Então tem várias pós-graduações que não tem nada a ver com o mundo jurídico relacionado à clínica, com alguma questão jurídica relacionada ao poder ou não poder trabalhar, ok? Nosso curso, nossa formação, ela é feita pela internet,
à distância, porém, ela está dentro de todos os requisitos de uma formação psicanalítica e a única escola que fornece gratuitamente a fase da análise individual, que é feita não como um objetivo de barrar a pessoa, limitar a pessoa, dizer se tem ou não condição de ser psicanalista. Não. A ideia da análise individual é, desde a época do Freud, ele considerava muito importante a pessoa que vai aplicar o método no qual ele criou, passasse pelo processo para poder conhecer na pele o funcionamento do processo. Então nós temos o estudo teórico, feito com apostilas, videoaulas, inclusive tem exemplos no link do site que vem a seguir. Apostilas, livros, videoaulas e as aulas ao vivo, que segue o link de um exemplo de aulas ao vivo através da plataforma Zoom. Essas aulas, elas têm o mesmo recurso de uma sala de aula presencial. Você tem o professor, a imagem do professor, você tem como conversar com todo mundo que está ali, até 100 pessoas dentro da sala de aula digital. Você tem como conversar com qualquer aluno, no privado, no grupo. A tela do computador do professor fica compartilhada com todos que participam do curso. Segue o link com o exemplo da aula. Então, resumindo, materiais, apostila, videoaulas, aulas gravadas, quando você não puder participar da aula ao vivo, e plantões de dúvida de todos os dias, na parte da tarde e as aulas à noite.